Capítulo 22, Ezequiel. Subtítulo: As abominações de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim. Ó filho do homem, por acaso julgarás? Julgarás mesmo a cidade sanguinária? Então faze-lhe conhecer todas as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue sobre si mesma, para que venha o seu tempo, e faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Tu te tornaste culpada pelo sangue que derramaste e te contaminaste pelos ídolos que fabricaste. Fizeste o teu dia aproximar-se e o fim dos teus anos chegou. Por isso eu te transformei em vergonha das nações e em motivo de zombaria de todas as terras. Ó cidade infame, cheia de tumulto, as nações próximas e distantes zombarão de ti, e os chefes de Israel que estão em ti, cada um conforme o seu poder, esforçam-te por derramar sangue. No meio de ti, eles desprezaram pai e mãe, oprimiram o estrangeiro e foram injustos para com o órfão e a viúva. Tu desprezaste as minhas coisas santas e profanastes os meus sábados. No meio de ti se acham caluniadores para derramar sangue. No meio de ti há os que comem sobre os montes e cometem perversidade. No teu meio há aqueles que desonram a vergonha do pai. No meio de ti humilham a que está impura durante a menstruação. No teu meio, um comete abominação com a mulher do próximo, outro, de modo abominável, contamina a sua nora, e outro humilha sua irmã, filha de seu pai. No teu meio, há quem aceite pagamento para derramar sangue. Tu recebes juros e mais do que emprestou, e praticas extorsão contra o próximo, oprimindo-o, mas te esqueceste de mim, diz o Senhor Deus, e eu bato palmas contra o lucro desonesto que ganhaste, por causa do sangue que houve no meio de ti. Por acaso o teu coração poderá estar firme? As tuas mãos poderão estar fortes nos dias em que tratarei contigo? Eu, o Senhor, disse essas coisas e as farei. Eu te espalharei entre as nações e te dispersarei pelas terras. Porei fim à tua imundícia, e, aos olhos das nações, tu serás profanada em ti mesma, e saberás que eu sou o Senhor. Subtítulo: Os pecados de Jerusalém são castigados. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, a casa de Israel se tornou escória para mim. Todos eles são bronze, estanho, ferro e chumbo no meio da fornalha. Tornaram-se em escória de prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vós vos tornastes em escória, eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o bronze, o ferro, o chumbo e o estanho no meio da fornalha, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se derreterem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos porei e vos derreterei. Sim, eu vos reunirei e assoprarei o fogo da minha ira sobre vós, e sereis derretidos no meio dela. Como se derrete a prata no meio da fornalha, assim sereis derretidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei meu furor sobre vós. Subtítulo: Palavra contra os líderes infiéis. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diz a ela: Tu és uma terra que não está purificada, nem foi regada com chuvas no dia da indignação. No meio dela, a conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa.
Eles devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam o número de viúvas em seu meio. Seus sacerdotes infringem minha lei e profanam minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro. Escondem os seus olhos de meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Seus chefes são como lobos que arrebatam a presa no meio da terra, derramando sangue e destruindo vidas, para ter lucro desonesto. Os profetas lhes têm feito reboco com argamassa fraca, com visões falsas e adivinhações mentirosas, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra tem agido com opressão, roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente o estrangeiro. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha, diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Por isso derramei minha indignação sobre eles. Eu os consumi com o fogo do meu furor. Fiz com que seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Capítulo 23. Ezequiel. Subtítulo: A alegoria das duas irmãs pervertidas. E a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, havia duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua juventude. Ali os seus peitos foram acariciados, e ali os seus seios virgens foram apalpados. A mais velha se chamava Oolá, e sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Oolá, e Jerusalém é Oolibá. Oolá se prostituiu enquanto era minha. Ela se enamorou de seus amantes, os assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e magistrados, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em seus cavalos. Assim ela se entregou à prostituição com eles, que eram a elite dos assírios, e contaminou-se com todos os ídolos de quem se enamorava. Ela não deixou a sua prostituição, que trouxe do Egito, pois muitos se deitaram com ela na sua juventude, apalparam os seus seios virgens e a trataram como prostituta. Portanto, eu a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos assírios, de quem se enamorava. Eles descobriram a vergonha dela, levaram seus filhos e suas filhas e a mataram pela espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres, pois juízo foi executado sobre ela. Sua irmã, Oolibá, viu isso, e mesmo assim se corrompeu na sua paixão mais do que ela, como também na sua prostituição, que era pior do que a de sua irmã. Ela se enamorou dos assírios, dos governadores e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens atraentes. Então vi que havia se contaminado. Ambas seguiam o mesmo caminho. Ela aumentou a sua prostituição porque viu homens pintados na parede, imagens dos babilônios pintadas de vermelho, com cinturões na cintura e turbantes compridos na cabeça, todos com a aparência de príncipes, semelhantes aos babilônios, na Caldeia, terra do seu nascimento. Quando os viu, ela se apaixonou por eles e mandou-lhes mensageiros até a Babilônia. Então os babilônios foram com ela ao leito dos amores e a contaminaram com a sua prostituição. E ela se contaminou com eles. Depois afastou-se deles.
Assim expôs sua prostituição e sua nudez. Então eu me afastei dela, assim como já havia me afastado de sua irmã. Mas ela multiplicou suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, em que havia se prostituído na terra do Egito, apaixonando-se por seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cujo fluxo era como o de cavalos. Assim desejaste a luxúria da tua juventude, quando os egípcios apalpavam os teus seios, para acariciar os peitos da tua juventude. Ó Oolibá, por isso o Senhor Deus diz assim: levantarei contra ti os teus amantes, dos quais te afastaste, e os trarei contra ti por todos os lados, os babilônios e todos os caldeus de Pecode e de Soá e de Coa, juntamente com todos os assírios, jovens atraentes, governadores e magistrados, todos eles príncipes e homens de renome, todos eles montados em cavalos. Eles virão contra ti com armas, carros e carroças, e com multidão de povos. Eles se cercarão com escudos grandes e pequenos, e capacetes. Eu lhes entregarei o julgamento, e eles te julgarão segundo o seu juízo. Eu porei contra ti o meu zelo, e eles agirão com furor contigo. Tirarão teu nariz e as orelhas, e o que restar cairá pela espada. Tomarão teus filhos e tuas filhas, e quem restar será destruído pelo fogo. Também tirarão tuas roupas e levarão tuas joias de adorno. Assim porei fim à tua luxúria e à tua prostituição trazida da terra do Egito, de modo que não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Pois assim diz o Senhor Deus: eu te entrego na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem te afastaste, e eles te tratarão com ódio, levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida. A vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas prostituições serão descobertas. Essas coisas acontecerão contigo, porque te prostituíste com as nações e te contaminaste com seus ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás do cálice fundo e largo de tua irmã, servirás de riso e chacota, pois nele cabe muito. Estarás repleta de embriaguez e de dor, do cálice de pavor e de assolação, do cálice de tua irmã Samaria. Tu o beberás, o esgotarás e o despedaçarás. Com os cacos mutilarás teus próprios seios, pois foi eu que falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me deste as costas, também levarás sobre ti a tua luxúria e as tuas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás Oolá e Oolibá? Mostra-lhes então as suas abominações, pois adulteraram e há sangue nas suas mãos. Adulteraram com os seus ídolos e até os seus filhos gerados para mim sacrificaram aos ídolos para serem consumidos. E ainda me fizeram isto: contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porque, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanar, e assim fizeram no meu templo. Além disso, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais havia sido enviado um mensageiro, e eles vieram. Por amor deles te banhaste, pintaste os olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste o meu incenso e o meu óleo sobre ela. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita,
e foram trazidos beberrões do deserto com homens de classe baixa. E eles puseram braceletes nos braços das mulheres e coroas de esplendor sobre suas cabeças. Então eu disse a respeito da que estava acabada em adultérios. Agora certamente se contaminarão com ela e ela com eles. Eles se deitaram com ela, como quem se deita com uma prostituta. Assim deitaram com Oolá e Oolibá, mulheres pervertidas. Mas homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e há sangue em suas mãos. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir uma multidão contra elas, e as entregarei ao tumulto e ao sangue. A multidão as apedrejará e as matará pela espada. Trucidará seus filhos e suas filhas, e queimará suas casas. Assim acabarei com a perversão da terra, para que todas as mulheres sejam advertidas e não imitem o vosso procedimento pervertido. E vos pagarão o vosso procedimento pervertido, e levareis os pecados dos vossos ídolos. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Capítulo 24. Ezequiel. Subtítulo: A alegoria da caldeira enferrujada. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, registra a data de hoje. O rei da Babilônia acaba de sitiar Jerusalém neste dia. Conta uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: põe uma panela no fogo, coloca água nela, põe ali os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua, enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho, ajunta um montão de lenha debaixo da panela de ossos, faze-a ferver bem e cozinha dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da caldeira que está enferrujada por dentro e cuja ferrugem não saiu dela. Tira a carne dela, pedaço por pedaço, não lance sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Ela o derramou sobre uma rocha nua, não o derramou sobre a terra, onde o pó o cobriria. Foi para aumentar a minha ira e me vingar que derramei o seu sangue numa rocha nua, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu também farei a fogueira grande. Amontoa a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, e que os ossos sejam queimados. Então colocarás a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça, e o seu cobre se derreta, e a sua impureza venha a se fundir no meio dela, e a sua ferrugem se consuma. Ela provoca cansaço pelo trabalho que dá, pois sua espessa ferrugem não sai nem com fogo. A luxúria está na tua impureza, pois quis te purificar, mas tu não te tornaste pura. Assim, a tua impureza nunca será purificada, até que eu tenha cumprido minha ira contra ti. Eu, o Senhor, disse isso. Chegou o momento em que agirei. Não voltarei atrás e não terei piedade, nem me arrependerei. Eu te julgarei conforme as tuas obras e os teus feitos, diz o Senhor Deus. Subtítulo: Previsão da ruína de Jerusalém. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, com um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Todavia não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos. Ata o teu turbante na cabeça e põe os sapatos nos pés. Não cubras os lábios e não comas o alimento dos homens. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. E na manhã seguinte fiz o que me havia sido ordenado. E o povo me perguntou:
Tu não nos revelarás o que estas coisas que fazes significam para nós? Então lhes respondi: A palavra do Senhor veio a mim. Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Profanarei o meu santuário, o orgulho do vosso poder, o prazer dos vossos olhos e o vosso desejo, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão pela espada. Fareis como eu fiz: não cobrireis o rosto, nem comereis o alimento dos homens. Mantereis os vossos turbantes na cabeça e os vossos sapatos nos pés. Não vos lamentareis, nem chorareis, mas definhareis nas vossas maldades e gemereis uns com os outros. Assim Ezequiel vos servirá de sinal, conforme tudo quanto ele fez, assim fareis. E quando isso acontecer, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. E, no teu caso, filho do homem, no dia em que eu lhes tirar a fortaleza, a alegria do seu ornamento, o prazer dos seus olhos e o desejo do seu coração, juntamente com seus filhos e suas filhas, nesse dia um fugitivo virá te trazer as notícias. Nesse dia a tua boca se abrirá para com o fugitivo e falarás. Não ficarás mais mudo. Assim serás um sinal para eles, e saberão que eu sou o Senhor.